Lucas capítulo 18, versículo 42. E Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. Jesus orou muito e falou muito a respeito da oração. Temos algumas coisas que ele disse acerca da fé como parte do ato da oração. Em Nazaré não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aos discípulos na tempestade, ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A mulher hemorrágica, disse ele: a tua fé te salvou. A Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. O centurião a Jesus disse: manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o servo foi curado. Aos cegos, ele disse: credes que eu posso fazer isso? Faça-se-vos conforme a vossa fé. Aos discípulos: se tiverdes fé e não duvidardes, fareis o que foi feito à figueira. Já a mulher Sirofenícia, disse ele: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A Pedro, submergindo-se na água, disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aos discípulos: ó geração incrédula, até quando vós sofrerei? Os discípulos disseram a Jesus: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Aos discípulos ele disse também certa vez: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e não duvidardes no vosso coração, mas crerdes que o que dizeis se fará, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo é possível ao que crê. A Marta, ele disse junto ao túmulo de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Às multidões em Cafarnaum, ele diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Algumas dessas declarações parecem como uma hipérbole oriental. Não obstante, a ênfase que Jesus dá à fé é simplesmente pasmosa. Não temos certeza se pode ser explicada como hipérbole ou um exagero. Nem podem tais palavras estranhas, fortes, ser interpretadas como significando apenas que Jesus conferia aos apóstolos poderes miraculosos especiais como atestação divina na missão que tinham de fundar a igreja. Sabemos que Jesus deu o mesmo aos apóstolos o mesmo poder de operar milagres. Sabemos também que os apóstolos não podiam usar tais poderes ao seu talante, ou ao seu bel prazer, ou à sua vontade. Algumas vezes puderam operar milagres, outras vezes não. Em Éfeso, se olharmos, multidões foram curadas por meio de lenços em que Paulo havia tocado. E você confere isso em Atos capítulo 19, versículo 12. Não obstante, aconteceu outra vez que esse mesmo apóstolo não pôde curar nem sequer o seu prezado cooperador e escreveu: deixei Trófimo doente em Mileto. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Assim parece que Deus reservou a si decidir quando os apóstolos operariam milagres e quando não. Quando Jesus conversava acerca da oração e da fé, por mais estranho que nos soem alguma de suas palavras, ele sabia do que ele estava falando, pois viera do mundo invisível e estava perfeitamente a par das forças e poderes que agem atrás do véu e das quais nada sabemos. Não devemos tomar o propósito de explicar tudo o que Jesus disse da oração,
de modo a pretender que tudo isso esteja ao alcance da nossa compreensão finita. Se somente nós aplicássemos com bastante paciência, persistência e perseverança a prática da oração e da santidade, de uma vida santa diante do Senhor, podia ser que realizássemos coisas sobre cuja possibilidade ordinariamente não sonhamos. Jesus, de certo, quis significar alguma coisa por essas palavras. Não falou apenas por falar. Pensamos que ele visava ensinar algumas das mais fundamentais lições da vida à humanidade de todas as gerações. Uma delas é que algumas das melhores coisas dessa vida podem vir a ser realidade conosco se somente crermos, de antemão, que elas podem se realizar. Que a fé, num sentido, é criadora, que há poderes no mundo invisível, disponíveis a nós neste mundo, por meio da fé em Deus, que sustenta em suas mãos o funcionamento e o interfuncionamento das forças do universo, e que é capaz de fazer que operem poderes de que nada sabemos, para suplantarem e ajudar a controlar aqueles de que sabemos. Jesus disse que Deus pode ser induzido a fazer isto mediante nossa fé nele. E Hebreus diz, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a certeza das coisas que não se veem. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.